Hello, everybody! Vamos para a nossa aula de hoje, né? Nossa videoaula, tá certo? Hoje vou explicar um pouco para vocês aqui sobre a unidade 5, tá? A nossa aula remota, nós já falamos um pouco sobre o conteúdo do vocabulário, que realmente vem falando sobre os old heroes and new heroes, né? Os heróis antigos e os novos heróis, tá? E aí a gente viu também destacando sobre o que seria o herói moderno e o herói clássico. E daqui a um pouco a gente vai ver sobre isso. Mas primeiramente eu queria falar sobre o personal pronouns. Quero falar para vocês sobre o pronome pessoal, que ele se divide em dois, assim como no português, né, no inglês, você tem aqui o subject pronouns, que são os pronomes sujeitos, chamados de pronome sujeito. Por quê? Porque eles fazem o papel de sujeito da frase, né? E é o I, you, he, she, né? A gente tem aqui também o it, não pode deixar de lembrar, it, né? E o we, you and they, né? Então, eles são os pronomes sujeitos que sempre aparecem, você tem que saber que eles aparecem sempre no início da frase, como sujeito da frase, tá certo? Então, não tem como a gente esquecê-los. E o pronome objeto, ele vem como objeto da frase, normalmente ele aparece ao final, não necessariamente no final da frase, mas após o verbo, né? Então, normalmente, o pronome objeto, ele sempre se refere à pessoa, se o sujeito for eu, o pronome objeto, se ele aparecer na frase, ele vai ser o me. Você observa que o you, o you do pronome sujeito e o you do pronome objeto, eles são iguais. Deixa eu colocar logo aqui o it também, para a gente não esquecer, né? Então, você percebe aqui que o he é him, she é her, o it também é it, o we é us, you é you e o they é them. Então, você percebe que tanto o you como o it, eles se repetem, né? Eles são escritos da mesma forma que no pronome sujeito. Por isso que se eu disser, por exemplo, né, deixa eu abrir aqui uma janela aqui para nós, se eu disser, por exemplo, nessa frase, I love you, esse you aqui, eu classifico ele como um pronome objeto, tá? Ele é um pronome objeto. E aí, quando eu falo you love me, aí eu tenho aqui esse you como pronome sujeito da frase. Então, eu identifico esse aqui como pronome objeto porque ele vem logo após o verbo, né? Eu tenho aqui o sujeito da frase, I, né? Vamos aqui, colocando aqui I, e eu tenho aqui o you, que nas duas pessoas, nos dois pronomes, dois tipos de pronome, pronome objeto, pronome substantivo, eles são escritos da mesma forma. O que vai mudar a sua classificação gramatical é a posição em que ele aparece na frase, né? Então, eu tenho aqui I love you. Esse you aqui é pronome objeto. Esse aqui, you love me, é pronome sujeito. O que vai ser o objeto é o me. Eu não posso you love I. Não posso dizer isso em inglês do mesmo jeito que eu não diria em português, né? Você ama eu. A não ser que eu não domine a língua portuguesa, né? Ou a inglês. Então, uso do pronome objeto. Nós usamos o object pronouns, né? Os object pronouns para fazer referência a um termo anterior e evitar sua repetição. Aqui, sabe aquelas regrinhas da redação que a professora diz para você, olha, não, quando você for escrever, para que você não repita a mesma palavra, você procura aqueles sinônimos, né? Então, os pronomes, eles são muito usados nessas situações, para se transformar, para não repetir, né? Por exemplo, aí eu até coloquei aqui em destaque, né? Para evitar, tanto para fazer referência como para evitar repetições. Eu tenho aqui my brother,
né? Meu irmão, my brother, is a hero, né? Ou seja, meu irmão é um herói de verdade, né? O herói no sentido de verdade. Então, my brother, it's a real hero. I admire him very much. Então, para não repetir my brother aqui, meu irmão é irmão de verdade, é um herói de verdade. Eu admiro meu irmão muito. Então, para ficar meu irmão, você no lugar de my brother, usa o correspondente. Qual é o pronome objeto correspondente a brother? Brother aqui se refere a que pessoa? Terceira pessoa, he, ele, meu irmão, my brother, né? Então, por isso que aqui eu usei him. Eu o admiro, né? Aqui é aquele ozinho que faz o papel do pronome objeto, certo? Então, mas se aqui fosse, por exemplo, my brothers, né? Se fosse plural. E aí eu me deparo aqui com plural, aqui eu modificaria, ficaria are, né? Meus irmãos são, tiro o azinho, porque é singular, é o pronome um, né? Então, meus irmãos são heróis, plural. Are real heroes, real heroes, né? Então, my brothers are real heroes. Meus irmãos são heróis verdadeiros. Nesse caso aqui, eu ia dizer I admire them, porque o plural de brothers não é he, brothers é eles, eles é they, né? Então, eu tenho aqui they. O pronome objeto, ele sempre, não só toda a vida, mas a vida toda, ele vai concordar com o sujeito da frase, ele vai se referir ao sujeito da frase, né? Aí aqui embaixo eu coloquei outro exemplo, né? Para se referindo a. Você percebe que gotten seat, né? Aqui não está como sujeito da frase, mas a referência que é feita aqui é feita para Gotham City, né? Que diz Batman's home was Gotham City, né? Então, Batman's home was Gotham City. Então, aqui nesse caso, Batman, a casa do Batman era na cidade de Gotham. Então, ele a amava demais. O it aqui, a amava demais, era referindo à cidade que era a cidade do Batman, né? Aqui, a de Gotham se refere a it. Lembra que it, né? It, ele é igual tanto no como sujeito como pronome objeto. Basicamente é isso, pessoal. O pronome objeto, ele é usado após o verbo. Observe que sempre ele vai vir após um verbo, né? O verbo sempre vai vir antes. Pode vir uma palavrinha aqui, depois ele aparecer lá no final, mas ele nunca vai vir antes do verbo. Tem que existir um verbo para que o pronome objeto apareça. E outra coisa é que ele sempre está relacionado ao sujeito da frase. Ele vai combinar, ele concorda com o sujeito da frase, tá certo? Se ele estiver se referindo àquela palavrinha, aquele sujeito, né? Ou aquela palavra a qual ela tem alguma ligação, né? No caso aqui estava falando que ele ama a cidade, então, né? No caso, eu usei o it por conta disso. Tudo bem? Aí aqui nessa parte, eu fiz aqui um quadrozinho com alguns outros pronomes, tá? O pronome sujeito e as suas traduções, I, you, we, he, she, it, né? E os pronomes objetos, concordando. Coloquei aqui, adicionei aqui o pronome possessivo, para você lembrar que me e my são completamente diferentes, tá? E é usado em outra situação, no caso possessivo, né? My, your, our, his, her, its. É usado em outra situação, nós vamos ver mais profundamente mais para frente. E coloquei também, relembrando aqui, lá na primeira unidade, ele vem falando do pronome reflexivo, que é o myself, yourself, ourselves, himself, herself e itself.
né? São os pronomes que a gente já conhece, já viu, né? Tanto esse ano como o ano passado, e para a gente relembrar. E na nossa unidade 5, a nossa provinha, vamos vir cobrando o pronome objeto e o pronome sujeito, já que eles andam junto, certo? Essa é a parte gramatical que eu tinha para explicar para vocês. Agora nós vamos falar só um pouquinho, vou explicar para vocês e para vocês compreenderem a atividade que eu passei lá no Google Classroom. Nossa unidade vem falando de heróis antigos e heróis novos. Quem assistiu a aula presencial lá, né, de forma remota, compreendeu já que existe uma diferença de heróis modernos e heróis clássicos. E não necessariamente o nome está relacionado a aquilo que é velho e aquilo que é novo, tá? O herói antigo e o herói novo têm diferentes conotações. O herói moderno ele pode ser antigo e novo. O herói clássico pode ser antigo e novo. Né? O que é que diferencia o herói moderno do herói clássico, né? O herói moderno são aquelas pessoas como nós, né, que fizeram alguma coisa de incrível, né? Como, por exemplo, a gente tem na nossa unidade, vem falando, Ayrton Senna, né? A Alexander Graham Bell, né, que foi um grande inventor. Então, são pessoas que fizeram algo, às vezes aparentemente simples, mas que teve alguma mudança, houve uma grande influência sobre a população num todo, né? Ou um grupo trouxe um benefício num todo, e por conta da sua ação, da sua atitude, da sua criação, ela se tornou um herói. Esse é o moderno. E o herói clássico são aqueles super-heróis que têm superpoderes, que são criados, foram criados por alguém, são mitos, né? Fazem parte das mitologias aí, cada um do seu país, com suas características, como Super-Homem, como o Batman, o Homem de Ferro, a Mulher Maravilha, né? Então, The Superman, né? The Wonder Woman, né? The Iron Man. Então, todos esses são classical heroes, certo? Então, fica aí a dica para vocês. E aí, por conta disso, tem uma atividade, aparece aqui no vídeo, mas lá na atividade está anexado, vem com essas perguntinhas, tá? Vocês vão ter que pesquisar, a atividade, ela corresponde a você fazer uma pesquisa, tá certo? Eu coloquei duas opções, dois heróis, um herói clássico, não, foram dois heróis modernos, nenhum clássico não, são dois heróis modernos, e você vai escolher um dos dois que está lá na atividade e vai fazer uma busca sobre a bibliografia dele, tá? Vai buscar a vida dele em inglês, claro, né, of course. E aí você vai pegar esses dois heróis, escolhe um, pega a bibliografia e aí a biografia, desculpa, né? Você vai, pega a biografia dele e vai responder essas perguntas, né? Aqui tem os modelos, mas lá eu coloquei perguntas diferentes para cada um dos heróis modernos. Você escolhe, se você escolher, você vai fazer a pergunta específica que estão lá, né? E as perguntas normalmente elas são os chamados WH, WH, né? WH questions. Se chama todas as palavrinhas que começam com WH são chamados de WH questions, que aí você tem when, é quando, where, é onde, né? How, é como, why, é porquê, what kind, é que tipo, e which, é qual, no sentido de escolha, né? E aí você tem essas perguntinhas, caso você não saiba o significado delas, das perguntas, aproveite também para pesquisar. Então, essa é uma parte da atividade que tem lá. Outra parte é sobre a parte gramatical do presente, do passado simples.
A nossa unidade 5 vem falando do passado simples, vem falando do pronome objeto e vem falando do vocabulário dos heróis. The old and the new one. Tá? Então, é basicamente o conteúdo que vai cair na nossa prova. Don't forget, ok? Bye bye and see you in our next class. Bye bye. Até a próxima aula.